Fala meu amigo, fala minha amiga investidora, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma polêmica aí que ficou muito em alta nessa semana aqui, né? A gente vai falar sobre se vale a pena realmente investir em estatais ou não, tá? E eu resolvi gravar esse vídeo porque nessa semana, né, teve essa polêmica do Bolsonaro que ele resolveu trocar o comando da Petrobras, né? Porque o antigo presidente da Petrobras queria repassar os preços do aumento do petróleo na gasolina. O Bolsonaro falou que não é bem assim. Tem que ver que tem um aspecto social, e isso acabou gerando uma alta volatilidade na bolsa. Na segunda-feira, as ações da Petro chegaram a cair menos 20%. Né? Não só as ações da Petrobras, como também do Banco do Brasil, que é outro estatal, né? Acabou apanhando junto aí, né? Caiu menos 10%. Né? Não tinha nada a ver com a polêmica, mas só de ser estatal, só de estar junto ali, acabou tomando porrada também, né? E o mercado inteiro acabou caindo, né? O mercado como um todo. Então, muita gente ficou xingando, achou ruim, né? Que o Bolsonaro colocou o dedo na Petrobras, começaram a falar que as estatais são horríveis, que você não deve investir, mas eu acredito que não é bem assim, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo, tá? Lógico que sem nenhum viés, tá bom? Então nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês, né? Vou abrir aqui para vocês quais são os prós de se investir em ações estatais, quais são os contras. Vou dar 4 exemplos de estatais que a gente tem na bolsa, tá? 4 estatais conhecidas e famosas, 2 são boas, 2 nem tanto, tá? E no fim eu vou mostrar como é que eu faço para avaliar se uma empresa é boa para se investir não, sendo ela estatal ou não. Mas como o foco é estatal, eu vou me basear nessas 4 estatais e vou dar meu ponto de vista e falar se eu invisto ou não, beleza? Então é só, me fala aí nos comentários, né? Aproveita que você está aqui, me fala nos comentários se você já investe em alguma estatal, se você não investe nem ferrando, tá? Compartilha aí suas ideias aqui para a gente enriquecer o conteúdo. E se você achou interessante esse tema, então clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aqui do lado ou aqui abaixo, ativando as notificações para receber as próximas novidades em primeira mão aí, tá bom? Então, para começar, vamos falar dos contras aí, né? Que eu acho que todo mundo já sabe, né? Todo mundo só fala dos contras, ninguém fala dos prós, mas eu vou colocar aqui para contextualizar esse vídeo, tá bom? Então, contras, né? O principal problema é que você vai ter interferência do governo, o dedo do governo, que foi o que aconteceu agora com o Bolsonaro. Primeiro, algumas semanas atrás ele ameaçou tirar do comando o presidente do Banco do Brasil. Aí ele voltou atrás e agora ele atacou o presidente da Petrobras e já tirou o cara e colocou alguém da indicação dele. Eu esqueci o nome, tá? Mas acho que é algum militar aí. E ele colocou, né, no comando da Petro e o mercado não gostou de nada disso, dessa interferência, tá? E a justificativa dele foi essa, né, de que ele queria repassar, né, o presidente antigo da Petrobras queria repassar o aumento do petróleo para o consumidor, para a gente, né? Então assim, aí ficou bem evidente, além da interferência do governo, ficou evidente de que a função de uma empresa estatal não é só o lucro, tá? Ela também tem esse aspecto mais social, né, que os políticos adoram. Eles meio que usam, sim, as empresas estatais para fazer um populismo, né? Mas vale lembrar que qualquer empresa aqui do Brasil está sujeita à canetada do governo, tá? Eu não sei desde quando que você investe, mas quem não se lembra de 2012, quando a Dilma deu uma canetada e ferrou com o setor elétrico inteiro de uma só vez. Né? Naquela época foi mais ou menos o que o Bolsonaro fez com a Petro. Ela simplesmente baixou um decreto lá, proibindo as empresas de energia elétrica de repassar o aumento do preço da produção da energia elétrica para os consumidores. Né? Foi uma atitude populista. Né? Isso acabou ferrando tanto as empresas do setor elétrico privadas quanto as estatais. Tanto que se você pegar o gráfico de todas as empresas do setor elétrico, você vai ver que em 2012 tem uma forte queda em todos eles e foi justamente por causa disso, tá bom? Então aqui no Brasil vocês têm que lembrar que já tem um risco Brasil embutido em todas as ações, tá? Só que sim, nas estatais você tem um risco maior porque é muito mais fácil do governo colocar o dedo, é muito mais simples, né? Já que ele é o maior acionista, né? Na maioria das vezes, tá bom? E outra coisa, né? Outra desvantagem é que as pessoas que são indicadas para os cargos mais altos dessas estatais são indicações do governo, né? São indicações, não são profissionais que chegaram, que galgaram os degraus, né? Como numa empresa privatizada, numa empresa privada, né? Então, assim, tem esse problema também. Às vezes não é a melhor pessoa que está ali no comando, tá? É uma pessoa de confiança do presidente, mas que nem sempre ela tem aquele aspecto técnico para tocar uma grande empresa, tá? E o resultado disso tudo, né, obviamente, é de que essas empresas estatais, no geral, elas são mal administradas ou elas são subadministradas, vamos colocar. Elas poderiam ser, são boas, mas
elas poderiam ser muito melhores se tivesse aí o dedo da iniciativa privada no comando dessas empresas, tá? Então geralmente você vê empresas, é comum você ver empresas estatais que têm os lucros inconsistentes, que apresentam prejuízos de tempos em tempos, que apresentam a dívida descontrolada, né, muito endividadas. Porém, não dá, na minha opinião, eu acho que não dá para você levar a ferro e a fogo esse tipo de afirmação que você ouve por aí, né, de gestores, influencers falando que empresas estatais são porcarias, tá? Porque nem todas são assim, nem sempre assim. E é por isso que eu resolvi nesse vídeo colocar a minha visão dos prós de uma empresa estatal, que é o que eu vou falar aqui agora, tá? Então, uma das vantagens das empresas estatais, né, do governo é que dificilmente os governos vão deixá-las falirem. Por quê? Porque o governo aqui no Brasil, a União, eles estão quebrados, eles precisam de dinheiro, né? Precisa de dinheiro. Se a empresa estatal, que eles são sócios, não der lucro, para esse lucro ser repassado para o governo, eles estão ferrados, né? Então dificilmente você vai ver uma empresa, pelo menos eu nunca vi nenhuma empresa estatal blue chip quebrar, tá? Eu vejo muitas blue chips mal administradas, inclusive é o caso da Petro, né, que poderiam ser muito melhores aproveitadas, né? Mas dificilmente eu acredito que os caras vão deixar uma empresa quebrar, tá? Então é uma maneira de você ter um certo tipo de segurança, tá? Tem essa parte, assim, vou colocar que é boa também, né? E assim, se você for analisar o balanço das empresas, você vai ver que tem algumas que são realmente boas para se investir. Que são as duas que eu vou dar exemplo mais para frente nesse vídeo, que são o Banco do Brasil e a Sanepar. Você vai ver pelo balanço que elas são muito bem administradas, tá? E geralmente, né, é o que eu falei, o governo ele precisa do lucro, que essas empresas sejam lucrativas também, porque elas vão pegar o quê? Os dividendos dessa empresa, né, uma parte do lucro, para pagar suas dívidas, cumprir com as suas obrigações, né? E tá todo mundo quebrado aqui no Brasil, né? Então, geralmente, essas empresas estatais, geralmente, tá? Elas tendem a ser boas pagadoras de dividendos. Por exemplo, eu peguei os dados aqui de Banco do Brasil, o dividend yield dos últimos 12 meses, tá? Isso levando em conta 2020, o ano da pandemia, o dividend yield está na casa de 4,85%. Ah, é alto, é baixo? Mas eu acho que é relativamente alto, porque se você for ver os outros bancos privados, o dividend yield para os últimos 12 meses está em 1,2%, 2,5%, tá? O que não chega a ser ruim também, tá? Também não dá para você ficar distribuindo muitos dividendos. Mas, de uma maneira geral, as empresas estatais elas são boas pagadoras de dividendos, né? Quando a gente olha só para esse dado isolado. Você vê Sanepar, o dividend yield tem 4,83%. Eletrobras, tá? Aí extrapolou, tá em 10,39%, segundo os dados do site Status Invest, tá? E para os últimos 12 meses, tá bom? E outra, né? Eu acho que essa é a maior vantagem de se investir numa empresa estatal, é de que qualquer uma delas podem ser privatizadas a qualquer momento. Né? É lógico que nesse governo vai ser difícil, né? No começo eles tinham aquele discurso liberal, de que tinha uma agenda de privatizações e não está sendo bem assim, né? Mas enfim, esse risco delas serem privatizadas sempre existe, né? Porque se elas forem privatizadas, é quase que certo que as ações vão subir, vai ter um destravamento de valor muito alto e o preço das ações tende a subir, porque elas são mal administradas, vão ser melhor administradas, e uma empresa que quanto mais lucra, né, qualquer empresa da bolsa que quanto maior for o lucro, maior tende a ser o preço das ações e maior tende a ser a distribuição de dividendos, tá bom? Então agora eu vou colocar aí na tela para vocês 4 exemplos, tá, de ações que são estatais, né? Eu vou colocar o balanço para vocês darem uma olhada, para vocês verem que existem estatais que são bem administradas, tá bom? Então, a primeira que eu vou colocar aí na tela é o balanço aqui do Banco do Brasil, né? Eu peguei isso do site Status Invest. Então você vê aqui, ó, lucro líquido é essa linha que corre aqui, tá bom? O verdinho é a receita líquida e esse azul escuro são os custos. Então você vê que o Banco do Brasil, ó, desde 2009, que é o que tem aqui no site Status Invest, você vê que é uma empresa lucrativa, tá? Um lucro consistente. Ele nem cresceu tanto, mas é consistente, já é alguma coisa, né? Então não é tão mal administrada assim. Esse é um exemplo de uma empresa estatal que, que na minha opinião, é subadministrada. Ela até que é bem administrada, só que poderia ser bem melhor administrada se tivesse o dedo da privatização do setor privado aí, tá? E agora, em compensação, eu vou colocar o balanço, né, dos últimos 11 anos aí para Eletrobras aí. Você vê que o lucro líquido já não é consistente. Você vê que em 2012 até 2015 só prejuízo, aí depois voltou a ter lucro em 2016, 2017 prejuízo de novo, e 18, 19 está num lucro aí que até desceu um pouquinho aí, tá bom? Então já é outra história aqui, né, que esse gráfico conta. Agora aqui vamos colocar de
Sanepar, uma empresa de saneamento do estado do Paraná. Né? Olha só a lucratividade da Sanepar, parece uma empresa privada. Né? Você vê que é uma empresa que lucra cada vez mais. Então não dá para falar que essa é uma empresa mal administrada. Tá? Os caras sabem o que fazem e, diga-se de passagem, que a Sanepar é uma boa pagadora de dividendos. E por último, vamos colocar aqui a DRE, né? O gráfico da DRE da Petrobras. Então você vê que assim, já é mais parecido com o gráfico da Eletrobras. Você vê que 2014, 2015, 2016, a Petrobras reportou prejuízo, 2017 ficou menos 0 a 0, 18 e 19 começou a ser lucrativa, tá bom? Então vocês acabaram de ver 4 exemplos de empresas estatais, né? Você vê que tem duas que são ok, são legais, é Banco do Brasil e Sanepar, e tem duas que não são tão boas, que são Eletrobras e Petrobras. Só que sim, eu não gosto de ficar só no balanço da DRE, tá? Por quê? Porque o que vai fazer a gente ganhar dinheiro, na verdade, é o que? É o preço da ação subir. A gente comprasse uma 10 e ela chegar a 20, 30, 40, 50, pagar bons dividendos, logicamente. Né? Então eu gosto muito de analisar uma coisa que ninguém faz, que é o que eu chamo de analisar a procurabilidade de uma ação. Tá? Que assim, o que é analisar uma procurabilidade? É ver se aquela ação tem alta procura, tá? Se ela tem alta procura ao longo dos anos. Né? E por que eu gosto de analisar a procurabilidade? Porque quanto maior a procura, maior tende a ser o preço da ação. E se você for analisar, a melhor resposta que existe é o dinheiro. Se os investidores realmente acreditam que uma ação vai subir, então eles vão colocar dinheiro nela. Então se a gente pega o gráfico de longo prazo dessas empresas, a gente consegue realmente ver se existe uma procurabilidade, a gente consegue ver se o dinheiro inteligente está sendo investido, está colocando o dele na reta nessas ações, acreditando no crescimento futuro dessa empresa. Então é sempre bom, junto com a DRE, a gente analisar os gráficos para ter uma noção melhor se essa ação é realmente uma ação bem vista pelo mercado. Então olha só, vamos agora ver os gráficos dessas 4 ações. Então o primeiro gráfico que eu vou colocar para vocês é o gráfico de Banco do Brasil. Então você pode ver que desde 2000, 2011 é um gráfico que sobe e desce, só que está sempre subindo aí, né? O topo foi atingido mais ou menos em 2019, 2020, caiu por causa do coronavírus e está aí oscilando. Mas você vê que o desenho do gráfico é ascendente. As ações do Banco do Brasil caem nas crises, mas elas voltam a subir, rompem o topo anterior e continuam crescendo cada vez mais. Ou seja, essa é uma ação que tem uma procurabilidade interessante. Se o dinheiro inteligente está indo nela, então grandes chances de você ter que colocar o seu dinheiro também para ter sucesso aí, tá? Próximo gráfico que eu vou colocar aqui, já para contrastar, é o gráfico de Petrobras. Você vê que é um gráfico que subiu bem até 2008, mas depois que caiu ele nunca mais conseguiu romper o topo aqui de 2008. Isso mostra que não tem, você vê, o gráfico já não é tão ascendente, ele já é mais lateralizado, cai mais ainda, caiu mais aqui em 2016, voltou a subir, mas ainda não conseguiu gerar valor para romper o topo de 2008. Né? Já é uma outra história que conta esse gráfico. Agora, por exemplo, já é um pouco diferente do gráfico de Eletrobras. Você vê que a Eletrobras já não sobe tanto, não é tão ascendente. Você vê aqui, ó, de 2009, 2010 a 2015 ela sofreu bastante. Tá? Inclusive está incluso aí, né, o ano de 2012, que foi quando a Dilma deu a canetada. Tá? Então, mas vocês veem o quê? Que o gráfico de Eletrobras ele é melhor que o de Petro. Porque ele sobe e cai, mas ele já rompeu o topo feito em 2010. Ou seja, ela conseguiu de alguma maneira destravar o valor, apesar de ter apresentado aqueles prejuízos que a gente viu na DRE. E por último, o gráfico de Sanepar, que você pode ver aí que é o gráfico mais ascendente de todas as estatais que a gente viu até agora, né? Então você vê que Sanepar, ela cai nas crises, sofre, mas depois ela rompe o topo histórico anterior, né? Aqui a gente pode ver que desde 2008 aí, 2009, ela tem rompido os topos históricos anteriores e tem crescido cada vez mais. Então, para terminar esse vídeo aqui, vale a pena investir em estatais? Eu, Bruno, acredito que vale a pena sim você investir em estatais, tá? Pelos motivos já citados. Porém, a gente deve, né? Eu acredito, assim, que é o que eu faço, que eu sugiro que você faça também, é que você observe algumas coisas, né? Algumas condições. Eu só invisto em estatais que têm bons fundamentos, tá? Como o Banco do Brasil e Sanepar, inclusive invisto nessas duas ações, tá? Só que tem que ter também uma boa procurabilidade nessas ações, e também eu só invisto em estatais quando elas estão a preços descontados, tá? Quando elas estão baratas. Por exemplo, na crise do coronavírus, eu comprei bastante Banco do Brasil e bastante Sanepar. Tá? Por que eu comprei só barato? Porque assim, se uma ação está barata, dificilmente ela tende a cair mais. Tá? E eu sei do risco, desse risco Brasil, esse risco do governo que tem nas estatais. Então, se eu quero investir em uma estatal, porque eu quero receber mais dividendos e de repente também essa valorização na ação, assim, eu tenho que levar em conta esse risco, e é por isso que eu sempre pago barato. Porque assim, depois que os preços sobem, né, se você for pensar, quanto mais longe o preço atual estiver do seu preço de compra, mais
seguro você vai estar. Que nem o Luiz Barsi fala, quanto mais longe o balão estiver da agulha, mais seguro vai estar o seu investimento, e é isso que todo mundo quer, mais segurança, e consequentemente você acaba levando também mais retorno, porque quanto mais barato você paga numa ação, maior tem a ser o seu retorno no longo prazo, e também maior tende a ser o seu retorno com dividendos. Beleza, gente? Então essa é a visão que eu queria compartilhar com vocês. E se você achou interessante, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos clicando no botão aqui do lado ou aqui abaixo, ativando as notificações, e coloque seu comentário aí, me diz o que você achou desse vídeo e me fala aí se você investiria ou não em estatais, tá? E se de repente você ficou interessado nesse método de investimento que eu aplico com sucesso na minha carteira de ações desde 2008, então eu sugiro que você clique no primeiro link aqui na descrição, porque eu preparei um material, um super conteúdo bem bacana, onde eu coloco passo a passo de como que eu faço para analisar ações e conquistar excelentes resultados sem ter que aumentar o risco, e também sem precisar gastar mais do que 30 minutos de dedicação por mês, tá? E no final das contas isso acaba acelerando tanto o retorno com o aumento do preço da ação, quanto no crescimento da renda passiva, que é, em última análise, que é o que vai te dar a liberdade financeira, beleza? Então, se você achou interessante e quer saber mais sobre esse super conteúdo que eu preparei gratuitamente para você, é só clicar no link aqui da descrição. Beleza, gente? Então, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e a gente se fala numa próxima. Um grande abraço, bons investimentos e até lá!